Bom, na psicologia, então, né, tem esse ponto de vista aí, esse modo de trabalhar, que é a psicologia comportamental, ou behaviorismo, ou análise do comportamento, tem mesmo essa ligação com os ratinhos, né, porque eles foram e são, né, muito importantes para o desenvolvimento dessa abordagem. Eu vou falar para vocês que a verdade, que eu não trabalho com essa abordagem, eu não sigo, não adoto essa abordagem. Também não sou especialista nessa abordagem e nem em neuro também, né? Mas, mas foi o que apareceu aí pra gente, topei, tô estudando, assim, né, esses assuntos para poder passar para vocês. E, o contato maior que eu tive com esses assuntos foi mais durante a faculdade mesmo, né? Que eu fiz o meu mestrado numa outra abordagem, né? Uma abordagem que chama histórico-cultural, que é do Vygotsky, que fala muito rapidamente no texto, só cita lá o nome do Vygotsky, mas vocês vão conhecer ele melhor na disciplina de desenvolvimento humano. A Marta está fazendo assim, você é Ah, terapeuta ocupacional, né? maravilhoso. Conhece? Professor, Conhece? depois manda para a gente pesquisar o teu trabalho. Posso mandar, mas não sei não. Senão vai ter muita coisa aí, vocês vão ficar lendo e não vai ler a matéria. Não, Mas mas se puder, seria posso, legal, sim. posso. Mas é muito fácil. É só jogar Jefferson Carlos Bourdieu no Google lá. É uma das primeiras coisas que aparece é a minha dissertação lá, que é público, né? Aham. Qualquer pessoa pode pesquisar, enfim. Chama Psicologia e Adolescência, o que revelam as pesquisas. É o nome da minha Tá. dissertação. E, bom, então fiz o meu mestrado nessa área. E depois, né, eu trabalhei em ONG, né, em várias instituições assim, que lidam com adolescentes. Acho que eu contei isso um pouco para vocês. E depois eu fui para a clínica. E na PUC lá, eles têm a modalidade de formação deles, pelo menos quando eu me formei, você podia escolher uma ênfase. Qual a ênfase que você vai dar na sua formação? E a ênfase foi na clínica, pela psicanálise. Então, assim, eu fui para a clínica, fiz ênfase, depois eu fui no mestrado em outra área, trabalhei nessa área do mestrado, e depois, em 2018, eu fui para a clínica. Pela psicanálise, e até hoje, né, eu trabalho, então, com atendimento clínico pelo ponto de vista da psicanálise, que não tem nada a ver com a comportamental. Mas estamos aí, e assim, eu gosto bastante de estudar, e que não dá para vocês verem aqui os meus livros aqui, meu quarto, mas enfim, é cheio de livro, porque eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler. Então, para mim, está sendo muito desafiador, né, e interessante entrar em contato com essas áreas que eu não domino tanto, não conheço tanto, mas está sendo muito interessante. E uma das coisas mais interessantes foi descobrir a história do Pavlov, que eu sabia mais ou menos, né, por cima do que eu tinha aprendido na faculdade. Eu dou aula de história da psicologia, até produzi material, escrevi, né, material de história da empresa, né, que não foi. Escrevi material para a Corota, mas empresa. Mas eu nunca tinha mergulhado na história do behaviorismo, porque não é a abordagem identidade. E agora, né, com essa que eu tô tendo que ministrar essa disciplina, então agora eu tive que ir, não teve como fugir. E nossa, muito interessante. Eu gostei demais da história do senhor Pavlov e da reflexologia russa, né, que é o capítulo 10. Vamos lá então ver que história é essa?
Claro que, gente, isso eu acho que vocês vão fazer também na prática profissional de vocês, que é o seguinte: dependendo do contexto que você vai trabalhar, você vê que tem certas abordagens, certas teorias, certas linhas de pensamento que meio que encaixa melhor, né? Então, para a clínica, eu acho que não. Eu sou meio suspeito para falar, né? Mas eu acho que não tem melhor coisa do que a psicanálise, né? Com toda a suspeição que, que isso carrega. Todo o olhar enviesado, né? Que essa fala tem, né? Mas em outros contextos, parece que não vai muito bem. Mas outras linhas de pensamento, outras abordagens funcionam bem. Então, quando eu estou na aula presencial, uso dos conceitos da comportamental. Professor, você está Então, travando. uma das... Estou travando ainda? Ah, tá, Nossa. voltou a travar, tá. Ah, tá. É que o Teams avisa quando tá ruim a rede, e agora ele demorou um pouquinho para avisar. Mas tá, vamos esperar um pouquinho. Voltei. Voltou. Beleza. A internet oscila muito, ela estava muito bem, depois ficou muito ruim, e enfim, assim vai. Então, quando eu estou dando aula presencial, eu faço a seguinte, que foi o que eu aprendi, né, na experiência, que eu não brigo, eu não grito, não chamo atenção, não faço nada. Na aula remota é outra dinâmica, né, mas na aula presencial, né, sempre tem quem conversa, tal, tal, tal. E eu tenho um jeito de trabalhar que ninguém vai conversar na minha aula. E aí, como que eu faço isso acontecer? Eu tô lá explicando e tal. Se as pessoas começam a conversar, eu paro, eu fico quieto. E, tipo, não brigo, não chamo atenção. Espero a pessoa terminar, aí eu continuo. E aí a sala vai aprendendo aos poucos, vai se condicionando, né, para usar um termo comportamental, que na minha aula não é para falar. E funciona, né? Então, assim, principalmente com turma nova, tal, né? Cada turma também tem o seu ritmo. Então, às vezes demora um pouco, né? Algumas turmas demoram mais, outras demoram menos. E dentro dessas turmas, alguns alunos demoram mais, outros demoram menos para aprender isso. Mas com o tempo todo mundo aprende. Que na minha aula, se for para conversar, tem que fazer parte da aula. Pode conversar, todo mundo pode conversar, todo mundo pode fazer pergunta, comentário, tirar dúvida, falar sobre o tema, debater, pode fazer o que quiser, contanto que seja do tema da aula. Agora, se tiver duas pessoas conversando, eu paro a aula e espero a minha vez. E aí, enfim, muita gente me odeia, né, no começo, aí depois me ama. E outros não, outros continuam me odiando, mas aí também paciência, né, faz parte da vida. Então, assim, né, na prática, a gente lança mão de várias técnicas que a gente vai aprendendo durante o curso, né? Tem uma frase muito famosa do Jung, e eu acho que é muito mal interpretada também, que fala assim, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Isso é muito válido, isso é muito verdadeiro. O que eu acho, então é isso, né? Conheçam tudo, né? Se aprofundem, né? Se joguem. Com certeza vai ser útil para vocês. Quanto mais vocês aprenderem, mais possibilidade de ação, de atuação vocês vão ter. Isso é muito importante. E aí, quando o Jung fala quando tocar outra alma humana seja apenas uma alma humana, né? É a questão da ética, né? De você. É isso. É a questão da ética, de encarar a pessoa, né?
pessoa com pessoa, no final das contas, que é o que todos somos. E eu falo que é muito mal interpretada essa frase porque todo mundo só lembra da parte do ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana, e não lembra de dominar todas as teorias e todas as técnicas. Como se não fosse importante. Se não fosse importante, ele não tinha falado, né? Então é isso. Bom, vamos lá então para a história do Sr. Pavlov. Apareceu aí para vocês o meu Sim. slide? Sim. Sim. Bom, então, disciplina Análise Experimental do Comportamento. E hoje a aula é sobre o histórico da análise do comportamento. Então, lá, o primeiro capítulo, né, é o capítulo 10, a reflexologia soviética. E ele vai começar lá falando que a Rússia foi um país pioneiro, né, no estudo dos reflexos. Né? Mais para frente a gente vai ver o que é o reflexo, né, que é o arco reflexo. Aí a gente vai ver com mais calma. Mas, por enquanto, né, é isso. A Rússia foi pioneiro no estudo dos reflexos. E nesses estudos, né, 3 nomes se destacam, que são esses nomes que para a gente que é brasileiro, né, parecem uns nomes muito estranhos, que é o Ivan Mikhailovich Sechenov, ou Sekhenov, não sei como se pronuncia, que é considerado o iniciador da fisiologia russa. O outro Ivan, né, o Petrovich Pavlov, que a gente lembra mais do sobrenome dele, Pavlov, ou apenas Ivan Pavlov, que foi o fisiologista que criou o conceito de reflexo condicionado, e o psiquiatra e fisiologista Vladimir Mikhailovich, ou Mikhailovich, Bekhterev, responsável pela aplicação do conceito de reflexo condicionado ao estudo de reflexos motores. Só uma curiosidade. Não sei se vocês repararam, o nome do meio sempre tem um vich. Mikhailovich, Petrovich, o outro também é Mikhailovich. Em russo, o nome do meio significa filho de quem que a pessoa é. Então, o Ivan Mikhailovich Sechenov, ou Sekhenov, então é o Ivan filho do Mikhail. Mikhailovich. Igual esse aqui, ó, o Vladimir Mikhailovich, também é filho do Mikhail. E o Ivan Petrovich é filho do Pedro, imagino, né, do Petro. Ivan Petrovich é filho do Pedro. E as mulheres, em vez do Vich, é o Aya. Então eu sei que uma das filhas do Vygotsky lá, o nome do meio dela é Vygodskaya. Que significa filha do Vygotsky. Então, só curiosidade aí da cultura russa para vocês. Vocês veem que os nomes sempre parecidos. Vladimir, né? Até o presidente lá da Rússia de hoje em dia é o Vladimir Putin. E os Ivans, né? Tem um czar lá muito conhecido da Rússia que era o Ivan o Terrível, né? Muito bem. Então vamos lá para o senhor Sekhenov, ou Sechenov, não sei como pronuncia. Ele vai estudar na Sorbonne em 1862 e vai publicar Os Reflexos do Cérebro. Bom, Sorbonne, para quem não sabe, ela não é na Rússia, ela é na França. Sorbonne é uma das universidades mais reconhecidas assim até hoje, e muitos grandes nomes aí da história da ciência estudaram e lecionaram, né, na Sorbonne. Né? Quem estuda na Sorbonne é muito reconhecido. Muito bem. Então ele vai lá estudar na Sorbonne em 1862 e publica Os Reflexos do Cérebro. E o que ele defende, né, nesse estudo dele? Ele vai defender a ideia de que o psiquismo não é independente do cérebro, mas função deste. Então vocês me falam assim, mas professor, isso é óbvio, né? Hoje em dia a gente pensa, os pensamentos, as ideias, né, tudo vem do cérebro, né? Isso é uma coisa que é quase que um senso comum,
né? Mas nessa época, lá meados do século XIX, como o texto aponta, era quase que um sacrilégio você dizer uma coisa dessas, porque eles tinham o conceito da alma, né? Tanto que a palavra psicologia, né, significa o estudo da alma, né, que vem da filosofia. Então tinha uma parte da filosofia que estudava os pensamentos, as emoções, a afetividade, etc. As funções cognitivas, que não chamava funções cognitivas. Como que chamava mesmo? O Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino foi um dos primeiros que estudou as faculdades da alma. Então tinha as faculdades intelectivas, as faculdades apetitivas, etc. Aí, né, hoje em dia, mais recentemente, que tem esse nome, né, funções cognitivas, né? Mas então, antes dessa época, a ideia é que os pensamentos, as emoções, etc., o psiquismo, né, a vontade, tudo quanto era fenômeno psíquico, era da alma, né? Não era do corpo, não era do cérebro. E aí o Sechenov vai dizer que não, que o psiquismo é uma função do cérebro, que não existe psiquismo sem cérebro, né? Ele não é independente do cérebro, mas uma função do cérebro. E aí, claro, né, que ele foi perseguido, atacado, etc., por conta dessas ideias. E o reflexo seria uma unidade mínima do comportamento possível de ser estudada. O psiquismo, portanto, seria um arco reflexo mais sofisticado, né? A ideia que se tinha é que então o psiquismo seria um arco reflexo muito complexo, muito sofisticado, né? Vários arcos reflexos, uma soma aí de arcos reflexos do cérebro, que formariam então o psiquismo, a personalidade, etc. E o que é o arco reflexo? Então agora é o momento, fala, estudem isso que pode cair na prova, né? Isso é um conceito importante, né? O arco reflexo, que a gente vai ver nessa disciplina e, se eu não me engano, na disciplina de neuro também. Então, arco reflexo é um termo cunhado por fisiologistas, isso daqui está lá na página 170 do livro, eu copiei e colei aqui. O arco reflexo é um termo cunhado por fisiologistas preocupados em preencher objetivamente o intervalo entre o estímulo e a resposta, onde se subentende a existência de um órgão receptor. Bom, e aí agora, tipo assim, tá falando grego, né? Mas tudo bem. Depois a gente vai ver o desenho e vai fazer mais sentido. Um órgão receptor, um elemento nervoso aferente que conduz ao estímulo a um centro nervoso, um elemento nervoso eferente que conduz o pulso nervoso ao órgão efetor e dê o efetor em si. Esse conceito é diferente do conceito de reflexo, que consiste na simples relação observada publicamente entre o estímulo e a resposta. Então vamos lá entender, né, com desenho, enfim, né, na prática, de certa forma, como que funciona esse arco reflexo. Tá boa a visualização para vocês desse desenho aqui? Vocês conseguem ver bem? Tá ok. Sim. O senhor pode dar um zoomzinho? Vou tentar. Porque eu acho que se eu der mais um pouquinho aqui, vai extrapolar a tela. Ah, não. Tá bom. Será que você não consegue ocultar esses slides aqui da lateral, professor? Tem um xizinho aí em cima. Melhorou? Deixa eu ver. Tá perdendo alguma coisa? Não. Melhorou sim, obrigada. Melhorou? Bem. Então aqui é o arco reflexo. Eu achei esse desenho, o melhor desenho que eu achei foi esse. E tá em inglês, mas não tem problema. Então o que tem nesse desenho aqui? Tem um braço, tem essas coisas do estoque aqui, que tinha que pagar R$ 45 para ter sem esse negócio aqui. E eu só dei um print, tanto que saiu até o negócio de fechar o bagulho
saiu, deu print na tela. Então tá bom. Então, arco reflexo, né? O que a gente tem aqui? Tem a mãozinha, o bracinho, colocando o dedinho no cacto aí, né? E aí, o que está escrito aqui embaixo do cacto? Estímulo. Então, o que é estímulo? Estímulo é qualquer... Como que eu posso dizer? Vou chamar informação. Qualquer informação que venha... Qualquer informação sensorial que venha do ambiente, seja um ambiente externo, né, como é o caso, que aqui o cacto está externo ao corpo, seja um ambiente interno ao corpo. Então, quando você sente uma dor de estômago, por exemplo, é um estímulo também, né? Mas ele vem do ambiente interno do seu corpo. Ou quando você lembra alguma coisa e sente uma tristeza, né? Lembra uma memória triste aí e fica triste, isso também é um estímulo, mas ele vem do interior do seu corpo, né? Então, estímulo é tudo aquilo, toda a informação sensorial que vem do ambiente, seja um ambiente externo ou interno. A informação sensorial também é um negócio muito complexo, né? Então vamos desdobrar aí o sentido de informação sensorial. Informação sensorial é tudo aquilo que a gente capta, né, com os órgãos dos sentidos. Então, um aroma é uma informação sensorial, a luz, né, as imagens que a gente vê, informação sensorial. O paladar, né, um sabor é uma informação sensorial. O tato, né, sentir calor, sentir frio, uma superfície macia, uma superfície áspera, uma superfície lisa, uma superfície dura. Tudo isso é informação sensorial. Esqueci o ouvido, né? Então, os sons, né, que chegam aí aos seus ouvidos e são processados e tal, também é informação sensorial. Então, informação sensorial é toda a informação que chega para a gente através dos órgãos dos sentidos. Ou simplesmente estímulo. Certo, gente? Tudo bem? Até aqui? Estão comigo? Sim. Então, tá bom. Então, a pessoa foi lá, né? Achou bonitinho, cacto florido, foi lá e botou, sei lá, por que motivo, né? Tô inventando aqui, que a pessoa achou bonitinho o cacto florido, foi lá e pôs a mão no cacto e esse cacto, né, passou uma informação sensorial para a pele dessa pessoa, que está escrito, então lá, né, os receptor deve ser receptores sensoriais, né, e a informação que esse cacto passou para a pele da pessoa, né, para o dedinho da pele, aliás, para a pele do dedinho dessa pessoa aqui, é essa informação. O que é pen? Alguém sabe dizer? Alguém que manja dos inglês sabe o que é pen? Dor? Dor, exatamente. Então passou uma informação de dor. Essa informação correu, né, foi transmitida pelo aqui, né, pode ser um neurônio sensorial, mas que a gente pode chamar de via aferente. Até hoje eu confundo isso, aferente e eferente. Não é aferente, né? É para dentro do corpo, um elemento nervoso aferente, vai para dentro do corpo. Aí a gente vai ver isso também melhor na aula de neuro, né? Mas a informação sensorial chega pela frente da espinha, sobe, né, lá pro cérebro. Aí lá no cérebro, ele... Aí eu vou falar uma besteira, mas eu não consigo evitar. Vocês conhecem aquele meme do prazer e da dor? Consegue distinguir? Sim, eu lembrei muito disso na hora. Aí o cérebro fala assim, consegue distinguir prazer ou dor? É dor. Opa, então manda a informação lá, desce pela medula espinhal. Então a informação chega... Aqui tá mais complexo, mais completo até, né? Do que essa explicação aqui, né? Então o elemento aferente vai para o centro nervoso e o eferente conduz
o pulso nervoso, o órgão efetor e o órgão efetor em si. No caso aqui, ele faz até uma diferenciação, né? Que a informação vai pelo neurônio sensorial, né? Que depois a gente vai ver que tem uma área do cérebro que é sensorial, outra área que é a motora. E ele manda uma informação motora, né? Que vai pelo neurônio motor, que sai pela parte posterior da espinha. E a informação é: tira a mão daí, rapaz. Né? Manda pro músculo lá, o músculo, tira o dedo daí, tira a mão daí. E o músculo, então, vai fazer essa ação, o órgão efetor. Né? Aqui está o mesmo termo até do slide anterior. Então, esse é o arco reflexo. Porque se a gente fizer assim, ó, dá um arco, né? Não dá um desenho de um arco? Sim. Então, esse é o arco reflexo. Recebe a informação sensorial, o nervo sensorial, né, encaminha essa informação lá para o centro nervoso. O centro nervoso interpreta essa informação. Prazer ou dor? Consegue distinguir? Dor? Tira a mão daí. Manda a informação lá pelo nervo motor, né? Essa informação vai aí pela parte posterior, portanto, e então afasta a mão. Né? O órgão efetor, no caso, é o músculo aqui, né? Para afastar a mão. Alguém quer comentar alguma coisa? Não. Não? Já consegui distinguir. Já conseguiu distinguir o prazer da dor? Quem que ia falar alguma coisa? A via aferente, ela leva a informação da periferia para o centro. E ela é uma via sensitiva. Isso. Tá. E a via eferente leva do centro para a periferia. Do centro. É motora, né? E é motora. E vai gerar algum comportamento, vamos dizer assim. Né? Então esse é o arco reflexo, né? Que é, na verdade, tipo... Professor, eu não entendi. milésimo... A via eferente vai gerar o comportamento, é isso? Vai gerar um movimento, né? O que gera o comportamento é toda a situação, né? É o arco reflexo. Mas a via eferente que vai dar a mensagem de movimentação, né? Para se movimentar, para tirar o dedo dali. Né? A via aferente vai levar a informação, interpretou, é dor. Então manda um recado lá pro nervo motor para ele se movimentar e tirar a mão dali. E aí esse recado vai pela via eferente, que é a parte posterior aqui da espinha, vai mandar o recado pro músculo e o músculo se mexe, né? No caso, para afastar a mão ali do cacto, né? Do estímulo, que é um estímulo aversivo, no caso, né? Bom, então, isso são... respondi, Carlos? Sim, é que é meio difícil, né? Mas sim, eu entendi. Sim, são todas palavras muito diferentes, muito novas, são conceitos, né? Posso colocar um negócio desse assim na prova com uns espacinhos para vocês preencherem, ou através de escrita mesmo, né? O estímulo é recebido por... Aliás, a informação... não sei, não vou conseguir elaborar a prova agora. Mas algo nesse sentido, né? Fazer frases para completar, alguma coisa nesse sentido. Mas é isso, né? Informação nova, são conceitos. Então vamos voltar lá para o slide anterior, né? O arco reflexo, termo cunhado por fisiologistas preocupados em preencher objetivamente o intervalo entre o estímulo e a resposta. Então, né, a palavra reflexo, né, como ele diz ali, né, o conceito de reflexo consiste na simples relação observada publicamente entre o estímulo e a resposta. Se fosse apenas o reflexo, é essa situação de pôr o dedo e afastar, né? Isso é o reflexo. O arco reflexo ele é muito mais complexo, né? Envolve muito mais etapas que estão descritas aqui, né? Um órgão receptor recebe a informação do estímulo, um elemento nervoso aferente que conduza o estímulo a um centro nervoso,
um elemento nervoso eferente, que conduz o pulso nervoso ao órgão efetor e o efetor em si. Consegue ver essas etapazinhas aqui? A letra A, onde que tá? Dedinho. Tá no É o dedinho. dedinho. E, deixa eu ver aqui. A letra A é o dedinho, isso mesmo. E a letra B? Do nervo É aferente lá. esse neurônio sensorial aí, O da vermelhinho linha aqui, né? vermelha. Isso. Muito bem. A letra C É o amarelo. é o amarelinho. E a letra D, Tudo. tudo? A musculatura, né? Gente, será que tá me ouvindo? É essa parte aqui, né? A resposta. É. Estímulo, resposta. Certo? Gente, eu vou dar mais um mudo aí, que acho que tem muito microfone aberto, tá tendo muito ruído. Silenciei todo mundo, mas fiquem à vontade para se expressarem. Tá bom? Eu só silenciei porque eu acho que devia estar muito microfone aberto. Podem se expressar à vontade. Certo, muito bem. Certo isso daqui, gente? Compreendido? Sim. Maravilha. Então, bora para frente. Então, quem vai iniciar aí, então, os estudos do reflexo, do arco reflexo, é o CQ9, CQ9. Não vou saber pronunciar muito bem esse nome. E vai dizer, então, que o psiquismo, então, é uma função do cérebro e seria um arco reflexo sofisticado, né? Seriam vários, um conjunto aí de arcos reflexos. E vai escolher o reflexo como uma unidade mínima do comportamento passível de ser estudado. Muito bem. Essas discussões do que a psicologia estuda, o que pode ser estudado pela psicologia, a psicologia é ciência do quê, qual que é o método de pesquisa, né, da psicologia. Todas essas discussões, acho que vocês vão ver melhor, talvez na psicologia, ciência e profissão, e talvez também na disciplina de história da psicologia, com certeza. Deixa eu ver quem que tá mandando mensagem pra mim. Tá. Na história da psicologia também, com certeza. Essas discussões, elas fazem parte, né, da história da psicologia, quando a psicologia se torna ciência, né, se separa aí da filosofia, que é lá para o século XIX. E elas fazem parte até hoje, na verdade, da ciência psicológica. Então é um debate que ainda está em aberto, né? O que é o fenômeno psicológico, qual é o objeto de estudo da psicologia, isso até hoje ninguém sabe responder ao certo, qual que é porque toda ciência tem o seu objeto de estudo, né? O objeto de estudo da biologia é a vida, o objeto de estudo da fisiologia é o funcionamento dos corpos, o objeto de estudo da geologia as rochas, a terra, enfim, né? Então tudo, né? Cada ciência tem o seu objeto de estudo. E a psicologia ainda está em debate. Qual seria esse objeto de estudo? Qual seria o fenômeno base da ciência psicológica? Essa aula, né, essa disciplina, é uma possível resposta, né? Que é o caminho aí da psicologia comportamental. Mas não é a única, né? É uma das. E aí isso tudo começa, né? Esse caminho começa lá com o CX9,
que vai eleger, então, que o reflexo seria uma ótima unidade mínima de comportamento passível de ser estudado, né? Ao invés dele pegar emoção, pensamento, ao invés dele pegar loucura, né, doença mental, algumas áreas vão por esse caminho, ele pegou o reflexo, né? Muito bem. Nessa época, a psicologia não era considerada ciência, enfim. Então, tem muitos debates sobre isso também, mas a versão mais aceita, assim, é que ela surgiu no final do século XIX no laboratório do Wundt. Vocês vão ver isso na história da psicologia também. Mas, com certeza, os estudos aí do Sechenov contribuíram para a definição da psicologia enquanto ciência. Então, vamos lá. Então, ele começa com reflexo, vai para o arco reflexo, vai se tornando mais complexo, até combina, né? Reflexo e complexo. E aí, vamos ver agora, então, o segundo nome, né, dos 3 russos lá que os autores resolveram destacar, que é o Ivan Pavlov, Ivan Petrovich Pavlov, ou Petrovich, deve ser Petrovich, alguma coisa assim, Pavlov. Seu cão e o reflexo condicionado. Alguém conhece a história do cachorrinho do Pavlov ou não? Acho que quem é formado em outras áreas aí talvez conheça, né? Ah, o Dilon conhece, agora que eu vi aqui. Não, a gente estudou isso aí, da salivação, né? Sim. Muito. Pelo que o Pavlov é mais lembrado, essa história, né? Por causa justamente do reflexo condicionado. Né? Então vamos lá, conhecer a história desse rapaz aí. Então o Pavlov, ele era filho de um sacerdote. No texto fala que o pai dele educou ele até os 11 anos de idade. Aí depois ele foi estudar teologia. E depois dos 21 anos de idade, resolveu ir para a medicina. Ele era um estudante tão bom, assim, exemplar, né? Que ganhou um prêmio durante a faculdade por um trabalho que ele fez sobre a inervação do pâncreas. Então, desde do começo aí da formação dele, né? Ele tinha esse interesse pelos nervos, né? Pelo sistema nervoso. E ele se especializou em fisiologia animal. Em 1890, ele ingressou como professor de farmacologia na Academia Militar de Medicina, onde se dedicou aos estudos de fisiologia e o desenvolvimento do Instituto de Medicina Experimental. Estudou a inervação do coração e as glândulas endócrinas, o que rendeu para ele o Nobel de Fisiologia em 1904. Ou seja, a gente, né, é muito... quem estudou psicologia ou áreas da educação, enfim, né, passa rápido, né, pelo Pavlov, fala lá do cachorrinho dele que salivava, o reflexo condicionado, que realmente a contribuição mais significativa. Mas, antes disso, em 1904, o cara já tinha ganhado um Nobel de Fisiologia, gente. O homem era muito fera. Graças aos estudos dele, né, da inervação do coração e das glândulas endócrinas. E eu achei interessante, enquanto eu estava estudando esse texto também, né, que foi mais ou menos na época que o Freud estava lá desenvolvendo a sua psicanálise, o Pavlov estava desenvolvendo também seus estudos fisiológicos, né? Muito interessante observar como que esses estudos aí vão correndo em paralelo, né? E, né, para estudar a fisiologia, né, de uma maneira melhor, mais funcional, então o Pavlov desenvolveu, aprimorou a técnica das fístulas, né? E o que são as fístulas, né? Eram cortes feitos no tecido vivo, tal, principalmente no sistema digestivo de animais. O Pavlov tinha esse interesse nas glândulas endócrinas. Então, observar essas glândulas funcionando enquanto o animal estivesse vivo. Ah, tá cortando? Tá bom, espera um pouquinho, não tem problema. Obrigado por avisar.
Eu entendi que ele fazia experimentos no intestino vivo de animais, é isso? No sistema digestivo. Essas fístulas eram cortes, né, que ele fazia nos animais vivos para poder observar o funcionamento dos órgãos internos dos animais vivos, né? No texto, conforme vocês poderão ver, fala que isso era um avanço para a época, porque a fisiologia dos sistemas digestivos, né, dos animais. Eles deixavam chegar o processo digestivo até um determinado momento e eles sacrificavam o animal naquele momento para observar como que estava, né, os seus órgãos. Então, cada etapa precisaria matar um animal, né? Precisaria sacrificar um animal para ver cada etapa do sistema digestivo. E o Pavlov aprimorou isso, né? Pelas fístulas, ele poderia observar o funcionamento desses órgãos enquanto os animais estivessem vivos, né? Eu acho isso tudo muito nojento e cruel, mas foi assim que se desenvolveu, né, a ciência, né? Em prol, né, da gente mesmo, de certa forma, né? Graças ao sacrifício aí desses muitos animais e desses outros animais que permanecerão vivos com fito. Certo? Tá travando um pouquinho. Certo. Dá uma pausinha aqui. Você entendeu a ideia da fístula? Entendeu, Carlos? Sim, entendi. Também achei bem cruel. Muito bem. Avançando. E tem gente que gosta e tudo bem, né? Cada um tem o seu talento aí, enfim, suas preferências. Se não fosse esses animaizinhos aí, né, a gente não teria avançado. Sim, é E aí, verdade. e aí chegamos na famosa história do reflexo condicionado. Então, o Pavlov observava que os seus sujeitos, né, que eram cães, toda vez que falar sujeitos aqui significa cães. Por que sujeito? Porque é o sujeito da pesquisa dele, né? Como ele estudava fisiologia animal, os sujeitos da pesquisa dele eram os cães. Bom, então ele observava que os sujeitos, né, os seus cachorros, às vezes salivavam em circunstâncias que não poderiam ser descritas nos termos da teoria do arco reflexo. Por quê? Porque os cães salivavam antes de entrarem em contato direto com o alimento, ou seja, a presença do alimento na boca. Para tal, bastava que os sujeitos vissem, ouvissem, cheirassem quaisquer elementos do ambiente experimental que se relacionassem de alguma forma com o alimento. Então, olha só que observador é esse senhor Pavlov. Ele percebeu que esses cachorros salivavam sem o alimento. Ele fala, poxa, mas então isso a teoria do arco reflexo não explica, né? Por quê? Em tese, esses cães só deveriam salivar com a presença da comida na boca, né? Aí faz sentido, porque então tem o... Vamos voltar lá para o reflexo, né? Faz de conta que aqui é o cachorro, né? Então tem lá o alimento na boca, né? O estímulo, vai passar a informação lá para o centro nervoso e o centro nervoso manda a resposta, salivar, né? Para preparar aí então o processo digestório. Mas no que o Pavlov está
observar é que os seus cachorrinhos estavam salivando sem comida na boca. Então, opa, parece que tem alguma coisa aí que o arco reflexo não explica. Vocês estão me acompanhando, gente? Estão comigo nessa ideia aí, nessa história? Sim, De vez em professor, mas a tua Tem voz fica entrecortada. tem um delay. No... Eita, nós. Tá cortando muito? Pra sim. mim, de vez em quando, parece que você tá falando em câmera lenta. Eita, nós. Chateado, hein? É ruim, né, ter aula assim, né? Pera aí, e como é que tá minha rede? Porque às vezes o Teams avisa, quando tá ruim a rede, ele dá uma mensagenzinha, está ruim a rede. Mas agora ele não estava avisando, então eu fui embora. Mas como é que tá? Vocês estão acompanhando essa história aí da salivação? Quer que repete? Dá para ouvir, tá Não, acompanhando. por enquanto dá para acompanhar, sim. Tá bom, qualquer coisa me avisa. Muito bem. Então, esse não era um processo de estimulação fisiológica típico, ou seja, um processo no qual haveria um contato direto entre as propriedades físicas dos elementos e os órgãos receptores sensoriais. Né? É aquilo lá que a gente acabou de falar, né? Que não estava dentro da teoria aí do arco reflexo. Assim, as secreções observadas por Pavlov derivavam de alguma forma de estimulação não fisiológica, né? Mas como assim uma estimulação não fisiológica, né? Eram conhecidas como secreções psíquicas. Né? Olha que curioso esse termo, secreções psíquicas. E posteriormente, então, ele denominou essa reação de reflexo condicionado. Vamos lá ver o que é esse reflexo condicionado. Tá travando muito aí, gente? Agora, para mim, não tá, não. Não? Tá bom. Bom, ele vai contar a história do experimento com o cão na página 172 e 173. Vamos lá ler, vai? Já que pouca gente leu. Vamos lá para o texto. Isso todo psicólogo tem que saber. Essa história do Pavlov aí, com o cachorrinho, todo mundo tem que saber. Tem que saber o que é inconsciente. Tem algumas coisas que se você não saber e dizer que é psicólogo, eu sei não, viu? E essa historinha do cachorrinho do Pavlov é uma delas. Onde que começa? Ah lá. Pavlov delineou a seguinte metodologia em seus estudos sobre os reflexos. Colocava-se o sujeito experimental, em geral cães, sobre uma mesa, preso por correias, dentro de uma sala com isolamento acústico e isenta de estimulação visual externa. Ou seja, ele tinha um cuidado de retirar todo o máximo, né, de estímulos possíveis, né? Deixar com uma estimulação mínima possível. Através de uma fístula feita na parte inferior do focinho do animal, introduzia-se um encanamento emborrachado que era ligado às glândulas salivares. Esse encanamento continha uma escala graduada, onde era possível aferir com precisão a quantidade de saliva secretada. Através da cânula, toda a saliva era depositada num pequeno recipiente apoiado sobre uma mola sensível. A saliva que caía no recipiente movimentava uma agulha ligada à mola que registrava o gotejamento num quimógrafo. Olha o cuidado que esse cara tinha para
registrar, né, a salivação do cachorro, gente. Eu achei espetacular isso. Achei meio cruel com o cachorro, mas eu achei muito genial. E olha lá, o que ele fazia então, né? Parece que alguém chegou aí. Tudo bem. O que ele fazia, né? Os experimentos iniciais consistiam na apresentação ao cão de um pedaço de pão, que logo em seguida era dado ao animal para que o comesse. Com a repetição do procedimento, bastava a visão do alimento para que o cão salivasse. Então, primeiro mostrava o pão, certo? Primeiro passo. O cachorro não gosta de pão, não conhece pão, não ia salivar com o pão. Muito bem. E aí depois dava para ele comer, então ele comia o pão, via que era gostoso, tal, ok. Com a repetição do procedimento, bastava a visão do alimento para que o cão salivasse. Então não precisava mais o pão entrar em contato com a boca, com os órgãos dos sentidos aí, né? Bastava o estímulo visual para ele começar a salivar. O reflexo salivar eliciado pelo alimento colocado na boca do animal foi denominado reflexo incondicionado, visto que não demandava nenhuma aprendizagem. Ou seja, é um reflexo. Vamos refletir sobre essa palavra aqui, reflexo incondicionado. Incondicionado, né? Porque não precisa de nenhuma condição anterior, né, para ele acontecer. Você coloca o alimento lá na boca do cachorro e o cachorro, né? Ok. Era, portanto, inato. Então, reflexo incondicionado ou reflexo inato é a mesma coisa. Se alguém prova, vocês já sabem. Reflexo incondicionado é igual ao reflexo inato? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Já a secreção salivar obtida com a visão do alimento só foi obtida após algumas tentativas. Logo, o processo demandou uma aprendizagem ou condicionamento. Foi preciso criar uma condição para que essa salivação, para que esse reflexo, né, da salivação acontecesse. Fato que levou Pavlov a denominá-lo reflexo condicionado. Certo? Eu acho que eu fiz um slide sobre isso. Deixa eu ver aqui. Fiz. Então, a gente acabou de ler aqui, né, do experimento do Pavlov com o cachorro e até chegar, né, então, a cunhar, né, o termo reflexo condicionado e reflexo incondicionado. Muito bem. Esse que é o grande diferencial aí do nosso querido Pavlov, a grande contribuição para a psicologia, principalmente para a psicologia comportamental. Professor, oi. Só para entender, o reflexo incondicionado, então, que é o inato, é quando ele saliva mesmo antes de comer o alimento, é isso? Não, só ao contrário. Ao contrário, quando está na boca dele. Isso. Porque ele não precisou aprender, não precisou de nenhuma aprendizagem. Colocou na boca dele e ele percebeu que aquilo era comida, né? Entrou em contato com os órgãos sensoriais ali dele, né? A língua, no caso. E aí ele começa a salivar. Ele não precisou aprender. Entendi. Isso é incondicionado. Ele não precisou aprender. Ele aprendeu isso, incondicionado ou inato, né? Reflexo incondicionado, visto que não demandava nenhuma aprendizagem. Era, portanto, inato. Já a secreção salivar obtida, é o trecho que a gente leu ali, né? Obtida com a visão do alimento, só foi obtida após algumas tentativas. Logo, o processo demandou uma aprendizagem ou condicionamento.
Se você precisou criar uma condição para esse reflexo acontecer, então é um reflexo condicionado. Qual que foi a condição que foi criada aí? A aprendizagem, né? Apresentar várias vezes esse estímulo, que é o pão, no caso, né? Ele aprender que é um alimento, então ele vai salivar aquilo que está na boca, apenas com a visão ou com o cheiro, né? Certo? A diferença de reflexo incondicionado para reflexo condicionado. Vocês estão com dúvidas? Digam agora. Tranquilo. Para a gente deixar isso bem alinhado para poder avançar. Ok. Então a gente foi do arco reflexo para o reflexo condicionado e incondicionado. Certo? Alguém está com dúvida? Alguém quer perguntar? Alguém não entendeu nada? Quer que explique tudo de novo? Só avisar. Estamos aqui Eu fiquei sem internet aqui um tempo. Essa história do Pavlov, eu perdi a hora que você estava falando aí, mas esse reflexo condicionado dele aí foi a partir do momento que ele via o alimento ou quando estava chegando o alimento? Vamos lá. O reflexo condicionado é quando ele vê. Só que para ele ver e salivar, ele precisa de uma aprendizagem. Né? Primeiro ele precisou comer o alimento, o pão, aí, né, no caso. Aí ele aprendeu que aquilo era um alimento, que aquilo era gostoso e tal. Então ele salivou. Inicialmente, sem aprendizagem. Colocou o pão e ele salivou. Não precisou aprender. Posteriormente, esse pão foi apresentado algumas vezes para ele e foi dado para ele comer. E aí, com o tempo, apenas com a apresentação do pão, ele conseguiu olhar o pão, ele começou a salivar. Então, para chegar nesse ponto, necessitou uma aprendizagem ou condicionamento, certo? Se precisou aprender, se precisou de condição para esse reflexo acontecer, então é um reflexo condicionado. Ah. Certo? Uhum. Oi? O Jefferson, Oi. no reflexo incondicionado, né? Tem aquela, eu não sei se eu estou confundindo, mas aquela lei do limiar, que tem que para todo reflexo existe como se fosse uma intensidade mínima de estímulo. Isso também, mas não vamos entrar nisso por ver mais. Isso tem a ver com essa disciplina, sim, mas vai ser mais para frente. Inclusive, gente, esses conceitos, acho que a gente vai voltar neles em algum momento. Mas é bom, já que a gente está vendo, já deixar mais ou menos. Mais ou menos não, já deixar aprendido, né, de alguma forma, já aprender eles, que aí a próxima vez que a gente voltar neles, já está aprendido, né, e aí a gente só passa adiante. Mas tem a ver isso sim, Marta, mas eu não vou entrar nisso agora não, tá bom? Tá bom. Mas o reflexo incondicionado e condicionado, ok? Muito bem. Estou tentando pensar aqui outros exemplos, mas eu não estou lembrando agora. Vamos trazer para o mundo humano, né? Quando você vê, faz de conta que você nunca comeu o quê? Tapioca? Pode ser tapioca? Pode ser tapioca, gente, ou outra comida. Fala uma comida gostosa aí que... O professor,
Oi. A gente faz isso também, aquele dito popular dos antigos que fala assim, a criança tá olhando, ela tá com vontade, só que ela nunca comeu aquele alimento. Então a gente não pode dizer que ela está com vontade daquele alimento porque ela nunca provou, não foi condicionada a ter acesso a esse alimento. Ela pode estar com uma curiosidade, talvez, né? Se ela viu alguém comer, se aquilo tem um cheiro bom, né? Ela vai ficar curiosa, com certeza. Mas mas é por aí, É Priscila que falou, né? Ou não? Foi a Priscila que falou ou foi outra pessoa? Isso, Certo. eu. Mas é por aí. Vamos pensar o seguinte: uma pessoa que nunca comeu tapioca, faz de conta. Pode ser tapioca, gente, exemplo, ou não? Pode. Pode. Todo mundo gosta de tapioca. Então faz de conta que. Porque é para ser uma coisa gostosa, né? Então, assim, nunca comeu tapioca. Então você não sabe se aquilo é gostoso, se não é. Aí você olha, fala, nossa, mas que coisa esquisita, né? Essa coisa branca aí meio seca, será que é bom? Não sei, né? Esquisito, né? Aí você come a primeira. Então, essa primeira vez você não salivou, né? Você nem sabe se é bom, se não é, você não sentiu nem vontade de comer, você só ficou estranhou, tal, tá com aquela curiosidade, né? Ah, o povo fala que é bom e tal, mas, né? Mas você não sabe, né? E aí você come. Essa primeira vez que você comeu a tapioca, que você não salivou antes de comê-la, esse é o reflexo incondicionado. Você precisou pôr a tapioca na boca, morder, mastigar, aí você fala, interessante, Essa primeira salivação que você teve quando você põe a tapioca na boca pela primeira vez é o reflexo incondicionado. Certo, gente? Certo. E eu tô salivando só de ouvir você falar de tapioca. Muito bem. Quando você saliva só de ouvir falar de tapioca, é o quê? Responde para mim, Débora. É reflexo condicionado. Aê! Por quê? Porque eu já aprendi que é uma delícia. Quantas vezes você teve que aprender isso? Ah, poucas. De primeira não Poucas? gostei. Mas quantas vezes você teve essa experiência boa aí? Não, eu já tive várias vezes a experiência. Várias vezes. E aí, todas as vezes deu certo, né? Não deu certo. Deu certo. Era gostoso mesmo, não era pegadinha. E aí, condicionou o quê? O seu organismo, suas glândulas salivares. Quando só escuta o professor falar de tapioca, o que acontece? O que Já acontece? começa a salivar, né? Salivar. Por quê? Porque remete ao sabor, às experiências passadas, né? A aprendizagem, né? E que tipo de reflexo é esse? Que você saliva sem ver, sem ver não, sem provar, sem estar com a coisa na boca. Reflexo condicionado. Condicionado. Fica melhor assim, gente? Mais claro? Sim. Professor. Sim. Alguém ia falar alguma coisa? Pode falar. Não? Tudo com tapioca fica melhor, né, gente? Muito bom. Até o reflexo condicionado. Você ia falar alguma coisa, Maria Luísa? Não, já deu vontade de comer tapioca aqui, só de falar também. E a sorte que eu tenho, hein? Vou fazer. Já Muito deu bem. vontade. Então explica para mim como que é esse negócio do reflexo condicionado e incondicionado, Maria. Incondicionado é aquilo que você ainda não experimentou, que você fica na Sem imaginação. problema. Tem que estar experimentando para poder sentir. E o condicionado é uma coisa que você já sabe, já conhece. Então, só de tocar no assunto, você já vai salivar. Então, é o Muito condicionado. bem. Porque você aprendeu.
Isso. Que aquilo é bom. É bom. Muito bem. Agradeço aos deuses da tapioca aí que me ajudaram nessa aula de hoje. Aí eu fora do cachorro do Pavlov. Oi? Tiramos o cachorro fora, pelo menos, né? Colocamos nós sim. para salivar. Sim, isso daí acontece com todo ser vivo, animal, né? Enfim, que tem glândulas salivares aí, acontece. Vai sentir. Muito bem. Tadinho do cachorro do Pavlov, né? Cortaram o focinho, botaram o cano. Tá bom. Experimentos. Bom, e aí então vamos dar mais um passo, gente. Então vimos o arco reflexo, vimos o reflexo incondicionado, o reflexo condicionado. Todo mundo junto, podemos caminhar mais um pouquinho. Sim. 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 É verdade esse bilhete? Sim. Então, tá bom. Outro meme também, eu adoro meme. Bom, aí o que o Pavlov, esse rapaz ousado aí, será que eu consigo fazer mais coisas, né, com esse reflexo condicionado? Será que eu consigo condicionar ele de outras maneiras? E não é que deu certo? Não é que rolou? O que ele fez? Geralmente, quando contam a historinha do cachorro, eles contam a historinha da campainha, né? Aí tem que contar uma história antes da campainha. E qual que é a história da campainha? Ele percebeu que era possível emparelhar estímulos neutros e estímulos incondicionados para condicionar uma resposta. Por exemplo, som, cor de luz, etc. Muito bem. O que eu estou dizendo? Então, o Pavlov, o que ele percebeu? Né? Que só de apresentar o pão, o cachorro começava a salivar. Aí ele falou, tá bom. E na verdade, acho que ele já tinha percebido antes isso, mas aí ele foi fazendo os experimentos só para comprovar isso, né? E garantir, enfim. Aí ele falou assim, né? Tô inventando, né? Não significa que foi assim, né? Tô ilustrando, apenas para contar a história, deixar a história mais bonita, talvez. Né? Teve esse trecho no AVA hoje, não teve, professor? Oi? No vídeo do AVA? Teve no vídeo do AVA hoje. O cachorro, a campainha e ele salivando com uma coxa de um pernil lá. Eu vi no AVA isso hoje, no vídeo. Ah, eu devo ter posto alguma coisa assim. Foi. E essa é a história que é a mais conhecida, né? Que é mais lembrada, a história da campainha. Por quê? O emparelhamento de estímulo. Então, né, ele percebeu que não era só com a visão, né, que o cachorro salivava, né? As pessoas que tratavam ele, a pessoa chegava perto, o cachorro salivava. Né? Mesmo que não tivesse comida ali perto. Ele falou, bom, e se eu colocar um estímulo neutro, que não tem nada a ver com a comida? Sempre que eu vou dar comida, eu coloco esse estímulo. Será que quando eu tirar a comida e apresentar só o estímulo neutro, ele vai salivar? E aí ele fez a experiência, então. Colocou... Eu devo ter posto um vídeo no AVA contando essa historinha também, aí quem quiser vai lá e assiste. Então ele, toda vez que ele ia dar comida pro cachorro, ele tocava uma sinetinha. Maravilha. Uma vez, duas vezes, três vezes, várias vezes. Dava comida pro cachorro, sinetinha. Dava comida, sinetinha. Até que num determinado ponto, ele não deu a comida e tocou a sinetinha. O que vocês acham que aconteceu? O cachorro salivou ou não salivou? Salivou. Por quê?
Porque ele estava acostumado que a hora que aquela sineta tocava tinha alguma coisa para comer. Aí ele foi, tirou isso daí, mas o cachorro já tinha aprendido. Então ele salivou, porque ele sabia que atrás daquele barulho tinha algo. Será que ele sabia? Ficou na memória. Qual outro termo você pode usar? Ao invés de falar que ele sabia ou que ele estava acostumado. Pelo som, não é? Ele Pelo ficou som. condicionado? Quem falou aí? Alguém falou. Eu falei que ele ficou condicionado aquilo? Ficou condicionado. Ah. Exatamente. Criou-se uma nova condição. Né? Toda vez que coloca o alimento, toca a sinetinha. Quando tira o alimento, mas toca a sinetinha, ele está condicionado a salivar. Ele vai salivar só com a sinetinha. Eu tô lembrando do meu cachorro, professor, porque ele aprendeu que cada vez que ele faz xixi no lugar certo, eu dou um bifinho para ele. Aí agora toda vez ele vai lá, faz xixi e fica olhando para cima para eu dar um bifinho para ele. Então eu condicionei ele àquilo. Exatamente. Exatamente. Esse é um exemplo de condicionamento. Outro exemplo de condicionamento. Pegou na coleira para passear, o que o cachorro faz? Você não precisa nem passear. Você foi lá e pegou a coleira. Fica todo eufórico. Desesperado, o meu filho. Por quê? Ele sabe que vai passear. Será que ele sabe? Todo barulho. Será que ele sabe? Ele vê aquela bendita daquela coleira, ele fica desesperado. Eu fico tão irritada às vezes que eu não vou. Você acredita? Porque ele não deixa nem pôr a coleira, de tanto que ele se esperneia. A felicidade é muito... Ele faz xixi, ele faz tudo, ele fica desesperado. E aí, às vezes, me irrita, eu falo, então agora você não vai. Aí eu tiro o condicionamento dele. É verdade? Você não está tirando, você está continuando o condicionamento. Você está continuando o condicionamento dele. Depois a gente vai ver isso melhor. Mas, enfim. Por que ele fica eufórico quando mexe na coleira para passear? Então, ele sabe que vai passear. Será que ele sabe? O cachorro sabe alguma coisa? Ah, professor, são inteligentes, hein? Sim, são inteligentes. Ele está condicionado a saber que aquela é uma hora de lazer. Condicionado, muito bem. Ele está condicionado ao prazer, né, que ele tem quando ele passeia. Exatamente, para passear. Quem mais queria falar alguma coisa? Eu. Pode falar. Eu ia falar que aqui em casa eu percebo, acho que refletindo, a gente está falando de animais de estimação, que esse condicionamento é um aprendizado, mas ele só funciona se de fato ele gerar uma sensação ou boa ou ruim, né? Tipo, uma sensação neutra não adianta, né? Porque eu tenho um gato que é muito comilão, come muito. E aí eu consegui ensinar ele a dar patinha, a fingir de morto, a fazer essas coisas de cachorro, né? A deitar. E o outro gato, ele não liga muito para comida, então eu não consigo ensinar ele. Porque ele não é condicionado com comida, né? Eu ainda não achei o que condiciona ele, mas a comida não. Então, tem a ver com os gostos também, né? E aí é meio subjetivo, né? Tem um limite, assim. Continuem estudando que vocês vão conhecer novos conceitos que vão entrar no lugar desse condicionamento. Tá tudo a ver, é tudo condicionamento, mas tem condicionamentos mais complexos que tem a ver com isso aí do gato. Quem leu o Skinner, até a parte do Skinner, vai saber que é isso. E faz parte dessa disciplina. A gente vai chegar lá também. Eu lembro um pouco. Hã? Cheguei a pegar um pouquinho também. O quê? Do Skinner. Do texto? Não, na outra disciplina que eu cursei tinha um pouquinho de Skinner também. Era bem introdução, mas chegava a abordar. É o Skinner que fala dos ratinhos, né? Não é eu confundi, mas é ele. Mas tá ali, tá junto. É a mesma linha, né? A mesma linha de pensamento, análise do comportamento. Quando eu dava esse curso para técnico de segurança, para falar sobre esses conceitos de comportamental, enfim, uma vez me contou uma história muito engraçada,
que ele disse que ele era do Nordeste, lá de algum lugar, e um aluno contou essa história. Que ele era do Nordeste, lá de algum lugar, e aí eu acho que o pai dele pescava peixe, alguma coisa assim, era pescador, não sei, e aí levava lá para a mãe dele, né? Levava aquela tanto de peixe para a mãe, e a mãe... Então, toda vez que ela ia limpar o peixe, né? Abrir o peixe para arrancar as vísceras e tal, antes de fazer isso, ela afiava a faca. Fazia aquele barulho, né? Agudo, né? De afiar a faca. E depois pegava a faca e cortava os peixes e tal. E depois jogava as vísceras, acho que no mato, sei lá onde que ela jogava. E diz que tinha muitos gatos ali por perto. E aí, com o tempo, só com o barulho da mãe do rapaz lá afiando a faca, os gatos, né, já foram condicionados, né, de que dali a pouquinho ia ter um peixinho ali para eles, né? Então, mais um exemplo aí de condicionamento. Eu tenho um exemplo muito bom também. Os meus gatos acordam meu marido todo dia, umas 6 horas da manhã, para dar comida. Eles ficam mordiscando o rosto dele, né? E aí, esses dias, não sei por que cargas d'água, um gato foi lá fazer isso, só que era meia-noite. E aí, o meu marido acordou todo assustado: meu Deus, perdi a hora, perdi a hora. E não era 6 horas da manhã, mas ele achou que fosse porque o gato mordiscou o rosto dele quando ele estava dormindo. Então, quem está condicionado aí? Marido, totalmente. O seu marido está condicionado. Totalmente. Os gatos condicionaram o seu marido. Os gatos vão dominar o mundo. Verdade. Olha isso. Tá vendo? Um gesto. Ficou condicionado. Exatamente. E, bom, estamos falando de condicionamento, mas o conceito que eu estou querendo introduzir é a questão de emparelhar, né? O emparelhamento de estímulos. Que é isso, né? Então, por exemplo, relacionar, juntar, emparelhar o quê? Pôr em par, né? Então, emparelhar, colocar em par, juntar, né? Lado a lado, dois estímulos. Então, o exemplo da mãe do rapaz que afia a faca é um estímulo neutro, né? O que tem a ver afiar a faca? Nada, né? Mas aquilo está emparelhado com o quê? Tripa de peixe. Então, os gatos já associaram, né, o barulho da faca com a tripa do peixe, né? Está ali emparelhado. A sinetinha com a comida, né? Na historinha do Pavlov, a sinetinha com a comida, o cão vai salivar. O barulho de afiar a faca com a víscera dos peixes, os gatos vão vir buscar essas vísceras. Nossa, quem que tá me ligando? Eu nem conheço essa pessoa. Então, é isso. O que é o... Deixa eu avisar que eu não posso atender agora. Será que a pessoa não entendeu da primeira vez? Eu nem tenho essa pessoa no contato, gente. Bom, parou. Bom. Então, o emparelhamento de estímulos é colocar um estímulo neutro com um estímulo incondicionado. E aí você vai condicionar a resposta ao estímulo, né? Que no caso é salivar, né? No caso da historinha aí do Pavlov, é a salivação do cão. No caso da história dos gatos lá, é os gatos virem buscar víscera de peixe. Certo. Tudo bem isso do emparelhamento de estímulos para condicionar uma resposta? Maravilha. Então, tudo isso é coisa que pode ser cobrada, mas isso tudo a gente vai voltar nesses conceitos ainda.
Bom, a partir de então passou-se a considerar a vida psíquica como um conjunto complexo de reflexos condicionados. Então, se pro anterior, como que é o nome do rapaz, gente? Vamos lá. Não é o Bekhterev, é outro, né? É o Sechenov. Se pro Sechenov o psiquismo seria um arco reflexo mais sofisticado, conforme os estudos foram avançando aí com o Sr. Pavlov, ele vai considerar que a vida psíquica, então, seria um conjunto complexo de reflexos condicionados. Certo? Conseguem perceber essa evolução, essa diferença de um para o outro? Vai ficando mais complexo, né? O psiquismo, ele é um arco reflexo mais elaborado, é isso? Pro Sechenov, né? Cadê? Lá atrás, lá, cadê o Sechenov? Pro primeiro lá, o primeiro que foi estudar os reflexos, ele considerava que o psiquismo seria um arco reflexo mais sofisticado. Era o que ele podia na época. Tá. Foi até onde ele chegou. Depois, com o Pavlov, a coisa ficou mais complexa, né? Descobriu o reflexo condicionado, pareamento de estímulo, etc. E aí o Pavlov considera, então, que a vida psíquica, né, o psiquismo, seria um conjunto complexo de reflexos condicionados. Seriam vários reflexos condicionados agindo aí, né, concomitantes, e isso que seria, então, o psiquismo. Consegue perceber a evolução de um para outro? Sim, não? Sim. Tá turvo, tá claro. Podemos avançar. Podemos. Podemos. Muito bem. Bom, e aí, né, as ideias do Pavlov. Então, olha só, ele vai considerar que o psiquismo é um conjunto complexo de ideias, de reflexos condicionados, e isso também não era bem visto, né, na época do czar, lá da Rússia, pois soava ofensivo reduzir o psiquismo a questões fisiológicas, né, então o reflexo é uma questão mais fisiológica, e onde já se viu, né, dizer que a alma é nada mais, nada menos do que um monte de reflexo amontoado, né? Entre aspas. Né? Então, isso não era bem visto na época que o Pavlov produzia suas pesquisas, seus estudos. Só após a Revolução Socialista de 1917, o Lenin, que era o Vladimir também, né? Lenin, que era um dos líderes, né, da Revolução Socialista, ele era um entusiasta da ciência, né? Depois da Revolução ele continuou como líder, né? Sendo sucedido aí pelo ditador Stalin. Mas o Lenin, né, ele era um entusiasta da ciência e ele apoiou a construção da Cidade da Ciência. Olha só. Onde o Pavlov pôde desenvolver suas pesquisas com mais de 200 colaboradores. Então, olha só que evolução também de condição de trabalho, né, para o Pavlov. Então, se antes, né, no texto fala que ele tinha dificuldades financeiras, dificuldade para conseguir trabalho, conforme ele foi trabalhando, né, se desenvolvendo, ele foi sendo reconhecido, foi sendo antes, né, na época do czar, era considerado um sacrilégio, então tinha perseguição política, até que chegou um momento que ele pôde desenvolver todo o potencial que ele tinha, né? Imagina, com mais de 200 pessoas estudando, não dá para desenvolver muito estudo. Bom, e aí outra grande contribuição do Pavlov foram os estudos sobre a excitação e inibição do sistema nervoso.
Ele se reunia às quartas e sextas-feiras para fazer comunicados científicos com seus colaboradores. E aí um trechinho que eu copiei lá do texto. O trabalho de Pavlov ocasionou mudanças na psicologia moderna ao estabelecer medidas mais exatas, com a utilização de uma unidade mínima de análise, que no caso é o reflexo, né? Uma terminologia mais precisa para se referir ao que denominava fenômenos psicológicos, como, por exemplo, estímulo, resposta e ambiente, uma maior clareza na delimitação do objeto de estudo e, por fim, uma metodologia indispensável para a expansão posterior das teorias behavioristas. Que, pelo que eu estou vendo, a gente vai ter que deixar para a semana que vem. Os behavioristas, mas não tem problema. Porque a gente começou 7h10 e foi direto, né? Eu não parei para fazer intervalo, então vou parar às 9h40, por aí, daqui a pouquinho, para dar certinho o tempo da hora-aula. Eu pretendo geralmente dar um intervalo, tá? É que hoje eu fui indo com tudo aí, sem parar, e não dei intervalo, mas geralmente eu prefiro dar. Assim como Pavlov, Bekhterev... e aí agora o próximo é o Bekhterev, né, e os reflexos motores. Vocês vão ver que está junto ali com as ideias do Pavlov, né? Ele produziu aí ideias parecidas, né? Assim como Pavlov, Bekhterev tentou complementar com dados empíricos e rigor experimental a proposta teórica de Sechenov. Sofreu intensa perseguição do governo czarista. Além da intolerância do Estado russo, teve em comum com Sechenov e Pavlov o doutoramento em São Petersburgo. Em 1881, Bekhterev defendeu a tese resultados da investigação clínica da temperatura corporal em certos tipos de distúrbios psíquicos. Partiu para Leipzig, na Alemanha, onde trabalhou com Wilhelm Wundt. Esse Wilhelm Wundt é considerado o pai da psicologia aí, né? O criador do primeiro laboratório de psicologia experimental em Leipzig, na Alemanha, no final do século XIX, que é considerada a data de nascimento assim, da psicologia. De lá, seguiu para Berlim e depois para Paris, onde estudou com Jean Charcot. O Jean Charcot, vocês vão conhecer melhor quando estudarem psicanálise, foi um dos professores também do Sr. Freud. Então, o Bekhterev estudou só com a nata da ciência da época dele. Ao finalizar essa trajetória, concluiu sua formação em psiquiatria e fisiologia, retornando à Rússia, onde assumiu a cátedra de distúrbios mentais da Academia Militar de São Petersburgo. E quem trabalhava lá na Academia Militar? Vocês lembram? Não repararam quem trabalhou a maior parte da vida? Pavlov. Né? O Sr. Pavlov. Muito bem. O Bekhterev priorizava o estudo objetivo do homem, compreendido como um ser agente em seu ambiente social e no estabelecimento de suas relações com o mundo externo. Trabalhou também no tratamento de doenças nervosas e mentais. Então, enquanto o Pavlov estava centrado na fisiologia, né, na unidade básica do funcionamento do corpo, do comportamento, o Bekhterev trouxe, né, contribuições no sentido dos distúrbios mentais, né, as doenças mentais, as doenças nervosas. Então ele foi um dos primeiros aí que classificou as fobias, né, que tem várias fobias, realizou estudos sobre o desenvolvimento da atenção e da linguagem em crianças e estudou e cuidou de alcoolistas, criando uma instituição para tal. Muito bem, esse é um resuminho aí da vida do Bekhterev. E qual outra contribuição, né, que ele trouxe para a psicologia? Né? A técnica de Bekhterev
usava-se uma descarga elétrica na planta do pé. Então, assim, os reflexos motores condicionados, né? Então, não só respostas fisiológicas, né, endócrinas, né, como é, por exemplo, a salivação, mas também possível condicionar reflexos motores, né? Essa foi a contribuição do Bechterev. Usava-se uma descarga elétrica na planta do pé como excitante direto e concomitantemente aplicava-se um estímulo luminoso à retina. Como que chama isso aqui? Que a gente acabou de ver. A descarga elétrica na planta do pé é É o arco reflexo, não é? Isso, mas aí é um reflexo condicionado ou incondicionado? Incondicionado. Muito bem. E o estímulo luminoso é um estímulo neutro, né? Mas ele está sendo colocado junto com a descarga elétrica. Então, como que chama isso de colocar dois estímulos juntos? Um incondicionado e um para ser condicionado, né? E um neutro. Emparelhar? Exatamente. Pareamento de estímulos ou emparelhamento de estímulos. Deixa eu ver como que tá. Aqui está emparelhamento ou pareamento de estímulos, né? Colocar em par. Os dois nomes estão corretos. Parabéns para quem respondeu. Não sei quem foi. Quem foi? Débora. Parabéns. É que você leu o texto inteiro também, né? É verdade. Parabéns. Aí, ó, viram, gente? A diferença que faz? Muito bem. De início, nessas condições, era esperada a excitação simultânea da planta do pé e da retina. Após algumas repetições nas quais a cor da luz aplicada à retina era sempre a mesma, a excitação elétrica era interrompida e era possível verificar que a excitação luminosa era, por si só, suficiente para produzir o reflexo plantar. Então, ele com isso provou que era possível condicionar reflexos motores, né? Acende a luzinha, pareia, né, os estímulos. Aí quando você retira o primeiro estímulo e coloca apenas o estímulo que anteriormente era neutro, ele vai eliciar aí a resposta condicionada, né, o reflexo condicionado. Certo? É a mesma ideia da cinetinha do Pavlov, só que com estímulos e respostas diferentes. Certo? Certo, gente? Fica claro esse exemplo aqui ou ainda não? Do reflexo motor. Para mim tá claro. Para mim também. Se alguém está com dúvida, pode falar. Muito bem. Bom, vou continuar aqui. Se alguém tiver com dúvida, pode falar que a gente volta sem problema. Ao invés de condicionado, eles usavam o termo reflexo associado, né? E considerava que a reflexologia era um nome mais científico do que psicologia, porque afinal de contas, o que esses russos estudavam eram os reflexos, né? Então, reflexologia, ciência dos reflexos. E não psicologia, ciência da alma, porque, né, eles deviam estar traumatizados com a censura que o czar fazia contra eles em defesa da alma, né? Sua principal obra se denomina Princípios Gerais da Reflexologia Humana. Conclusão. De modo geral, os reflexologistas russos visavam criar e desenvolver uma psicologia objetiva, focada em explicações materialistas sobre o psiquismo, que era e ainda é, né, em alguns aspectos, uma posição, né, considerada mais científica. Não significa que é, né?
mas era considerada mais científica, né? Uma psicologia mais objetiva, mais materialista, né? E foram perseguidos por isso, sob o jugo do czar. Após a Revolução Socialista. E aí, então, olha que curioso, né? Antes eles eram subversivos, né? Eram perseguidos pelo czar, e depois da Revolução Socialista puderam desenvolver suas pesquisas com o apoio do regime, vindo a se tornar, inclusive, a psicologia oficial da União Soviética. Olha que coisa, né? Eles passaram de ser perseguidos pelo regime do czar. Depois que aconteceu a Revolução Socialista, eles passaram a ser a psicologia oficial do regime, né? Que coisa, né? Curioso, né? Eu achei isso muito interessante. O que vocês acham disso? Bom, concluindo aqui, né? E aí a gente comenta à vontade, porque aí o próximo slide já é do próximo capítulo, e aí a gente continua na próxima aula. E, por outro lado, né, a oficialização desse ponto de vista, da reflexologia, né, ofuscou e obscureceu a produção de outro grande gênio da psicologia, o Vygotsky, criador da psicologia histórico-cultural, né? Então, o Vygotsky, no começo da Revolução Russa, ele produziu bastante, assim, ele era aceito. Nossa, o Vygotsky, ele produzia para a educação, para os professores, né? Enfim, as pesquisas dele eram voltadas para isso. E depois da morte dele, né, subiu ao poder o Stalin, que era um ditador, né? E aí ele alçou, né, ao posto de psicologia oficial a reflexologia e proibiu as obras do Vygotsky. Não só não apoiou, né? O Vygotsky já estava morto, né, por essa época, mas ele não só não apoiou, né, a psicologia histórico-cultural, como proibiu as obras do Vygotsky. E aí por isso que, enquanto o mundo inteiro conhecia as ideias do Pavlov, né, nos Estados Unidos, enfim, em todo mundo conheciam a reflexologia russa, só na década de 70 e 80 que o resto do mundo, que é quando o regime começa a se abrir, né, um pouco, que o mundo vai conhecer a obra do Vygotsky, né? Então, assim, tudo, né, tem seu lado positivo, seu lado negativo, seus prós e seus contras. Mas o que vocês acham disso? Eu achei muito interessante, que eles passaram de perseguidos à teoria oficial do regime. O que vocês acham disso? Camila está com a mão levantada, quer falar alguma coisa, Camila? Não? Ninguém acha nada? Eu achei interessante ver que essas técnicas que eles usavam antigamente, que nem você falou, né, professor, hoje em dia são oficiais, né, e tudo. E mais interessante ainda é que ele observava os cães, né? E a gente às vezes vê mesmo que os cães são irracionais, mas que eles percebem muita coisa, mas tudo conforme esse condicionamento mesmo, né? Você vai condicionando eles e tudo. Então achei bem interessante, sim. Muito bem. E dá para condicionar pessoas também, né? É isso que eu ia falar. Eu acho esse paralelo entre o stalinismo com essa teoria mais materialista aí de reflexo tem tudo a ver com você condicionar as pessoas a pensarem de alguma maneira, agirem de alguma maneira, gostarem de alguma maneira. Se a gente consegue fazer isso com animais, será que eu consigo aplicar isso aqui com pessoas, com um ser humano, com a massa, né? Então, eu acho que é um comportamento muito usado para a gente refletir nesses regimes, que a liberdade é um pouco mais limitada. Sim. O regime lá, eles investiam pesado em propaganda, né? Então, acho que tinha ali algum dedinho aí desses psicólogos aí, com certeza, né?
de mobilizar as massas, né? De condicionar as massas de alguma maneira. A Com certeza. propaganda era como se fosse o condicionamento e o estímulo provavelmente algum ganho, sei lá, alguma terra, algum trabalho, alguma casa, era um ganho assim, né? Eu acho que ainda hoje eles têm esse tipo de abordagem, né, no marketing hoje em dia, né? Eles, vamos dizer assim, devem trabalhar, estudar sobre isso para poder, por exemplo, como que eu posso dizer? Associa a cerveja à mulher bonita. Uma marca que todo mundo, por exemplo, a Coca-Cola. Todo mundo foi condicionado a gostar de Coca-Cola de alguma certa maneira, entendeu? Que é uma coisa muito antiga. Então, acho que também no nosso dia a dia a gente pode perceber muito isso, né? Agora está proibido o comercial de cerveja, né? Mas quando era permitido, todo comercial de cerveja tinha o quê? Mulher. Mulher pelada, né? Todo comercial de cerveja tinha mulher pelada. Professor, Patrícia, Oi. Teve até um finalzinho, né, que teve o próprio regime que era contra, ele acabou aderindo, né, esse último slide. Ah, sim. É que aí mudou o regime, né? O regime antes era a monarquia do czar, né? E aí depois teve a Revolução lá de 1917, que foi a Revolução Socialista. E aí, né, o Lenin conhecia os trabalhos do Pavlov, enfim, apoiou e futuramente acabou se tornando a psicologia oficial da Revolução. Eu consigo fazer um paralelo entre a psicologia e a comunicação. Eu faço isso sempre, né? Acho que é uma mania. Mas hoje em dia, quem condiciona a gente, e a gente acha que está condicionando, mas na verdade a gente tipo, são os algoritmos, né? Quando a gente consome a primeira vez uma coisa, é quase como se fosse um reflexo. Como é que era a primeira palavra? Inato. Isso. A gente tá só ali, tipo, li uma notícia, gostei. Normalmente eu procurei, não é um reflexo, mas isso é tão pequeno perto da bola que vem depois, da bolha que é criada, né? Hoje a gente é muito condicionado pelos algoritmos, que são feitos por pessoas, né? Então, é engraçado como isso a gente consegue fazer esse paralelo, né? Que a gente vai para o marketing e, se for aprofundado, do marketing vem o algoritmo, né? A bolha. E são pessoas que conhecem psicologia muito bem, psicologia comportamental, sendo aplicada aí nas redes sociais. É exatamente isso. Você soube dizer muito bem. Eu preciso falar de um filme que ele fala um pouco, e aí a gente entra nas questões éticas, né, da psicologia, que é um debate que também vai acompanhar a gente para sempre, tanto durante a formação quanto durante a nossa atuação. Ter esse horizonte ético sempre junto com a gente, né? Tem um filme muito bom que traz essa discussão, né, da psicologia comportamental, que é o Laranja Mecânica. Vocês já viram esse filme? Alguém já viu esse filme, Laranja Mecânica? Sim. Não. Sim. Só o Carlos viu? Eu já ouvi, professor. Eu achei, quando eu vi pela primeira vez, eu achei ele bem, assim, pesadinho. Uhum, sim, bem, ele é pesado. Ele chega a ser um pouco, não sei, para mim, quando eu comecei a assistir, assim, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, assim, foi perturbador. Na época foi perturbador. Essa é a bem ideia. Perturbador, Essa é a ideia de quem fez o filme, de perturbar mesmo. Realmente. Então, assim, vou contar resumidamente, com alguns spoilers, mas esses spoilers não vão estragar a experiência estética que é assistir esse filme maravilhoso
do Stanley Kubrick, que é um dos maiores cineastas aí do mundo da história. Fala, seu Carlos. Não, eu ia falar que é do Stanley Kubrick, você já falou. Sim. E, bom, é a história basicamente do Alex Delarge, né, que é o nome do personagem principal. Ele é uma pessoa sem limites, assim, né, vamos dizer. Não tem muito freio no comportamento, muito impulsiva, meio violenta. E até que num momento ele acaba preso. E a história, né, ela se passa tipo assim num futuro alternativo aí, num mundo meio alternativo, como se fosse no futuro. E bom, ele vai preso e aí chega lá um cientista e fala assim, né, para que eles estão fazendo estão experimentando uma nova técnica aí de científica para tratar desses tipos de criminosos. E então eles aplicam isso no Alex. Que é o quê? Eles dão uma substância, alguma coisa para ele que faz ele sentir muito mal, sentir muito, muito, muito mal. E coloca ele para assistir filmes de violência, de guerra, de tudo que ele gostava de fazer, de pancadaria, violência, guerra, tudo que ele gostava de fazer. E aí então eles associam esse sentimento terrível com as situações de violência que ele está assistindo, né? Então, a próxima vez que ele... Aí está pareando os estímulos, né? Então, a próxima vez que ele... Da mesma forma que leva choquinho no pé quando vê a luz, né, no exemplo do slide, da mesma forma que saliva quando toca a campainha, a próxima vez que ele fosse praticar algum tipo de violência, ele ia se sentir muito, 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 muito mal. E não ia conseguir praticar essa violência. Mas o Alex era uma pessoa que gostava muito de ouvir o Beethoven, que ele chamava de Ludwig van, né? Porque é o nome do Beethoven, Ludwig van Beethoven. E numa das cenas de violência na qual ele está sendo condicionado, toca a Nona Sinfonia do Beethoven, que é a música predileta do Alex. E aí ele fala, não, pelo amor de Deus, para com isso, não faça isso, né? Porque ele não queria associar uma das coisas que ele mais gostava da vida, que era a Nona Sinfonia, com aquele sentimento horrível, aquelas sensações péssimas, terríveis, que ele estava sentindo. Né? E ele pediu para parar, por favor, tal, tal, tal. Se esperneou, mas aí o cientista que estava assistindo falou, bom, isso é um processo normal aí do que está acontecendo. Então, traz essa discussão, né? Até onde que a ciência pode se imiscuir no psiquismo das pessoas, na vida das pessoas, que tipo de estrago ela é capaz de fazer ou não, né? A ciência, por um lado, faz avançar a humanidade, isso é verdade, mas por outro lado, pode colaborar para controle, para dominação, para o aprisionamento, para o vício aí em redes sociais, né? Você ficar preso até elas, enfim. Então são os vários lados da ciência e isso traz uma discussão ética, né? E a gente, enquanto psicólogo, tem que ter sempre essa dimensão ética, sempre. Vocês vão ouvir falar muito sobre ética durante a formação de vocês. E durante a atuação, a gente tem que ter sempre essa dimensão ética com a gente também. Tá bom? Então, semana que vem, leiam o próximo capítulo. Quem não leu o primeiro, leia. E aí eu vou deixar algum material no AVA, espero que até amanhã. Tá bom? Ok. Algo a acrescentar, comentar, perguntar? Licença aqui, professor, essa matéria que o senhor vai colocar amanhã no AVA, igual não estou conseguindo acessar ele, vou pegar ele no grupo mesmo? Sim, alguém vai pôr lá no grupo.
Tá. Beleza, então. Obrigado. É isso então, gente?